Agora acabou. A direção do Internacional finalizou seu ciclo de contratações nessa janela de transferências que agora está fechada. O elenco para o restante da temporada de 2022 está montado e no último dia o Internacional foi às compras e anunciou 2 reforços. O principal deles e talvez o principal reforço da janela de transferências, Alan Patrick, que foi comprado junto ao Internacional, mostrando também o potencial de investimento utilizado pelo clube nessa janela. Dentro de campo, Kaique Rocha vira um desfalque por um tempo significativo e o Inter está se preparando para enfrentar o Guairenha, podendo ter novidade no setor defensivo. Esse é o Diário do Inter KTO. Terça-feira, 12 de abril de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E bom, o mercado está fechado. Eu tô gravando esse vídeo aqui 00:05, já por volta de 8 horas da noite, 8h30, eu recebi a confirmação de pessoas do Internacional que o Inter não ia contratar mais ninguém, que eu poderia descansar. Eu fiz minha janta tranquilo para depois gravar aqui o diário. O Inter não vai mais contratar ninguém, agora nem pode, porque fechou o período de janela de transferências e as contratações para o início dessa temporada, elas enfim foram fechadas. O que não diz que o Inter no último dia não trabalhou e trabalhou bastante. Foram 2 reforços anunciados ao longo desta terça-feira. Um deles pegou muita gente de surpresa pela manhã e a gente já falou sobre ele aqui. É o Pedro Henrique Conzen. Eu já gravei um vídeo falando sobre ele, os detalhes da negociação, os bastidores da vinda do Pedro Henrique para o Internacional. Se você clicar ali em cima, você assiste esse vídeo e tem mais detalhes da chegada do Pedro Henrique Conzen por aqui. E no fim da tarde, o Inter anunciou aquela que é a grande contratação do Inter na janela de transferências. Pelo menos em termos de valor e talvez até em termos de expectativa para a atuação no time titular. É um cara que chega indiscutivelmente para vestir a camisa de titular do Internacional. E eu falo do Alan Patrick. O Alan Patrick foi anunciado com toda a pompa e circunstância. O Inter preparou um vídeo do Tyson ligando para ele. Os dois são grandes amigos, jogaram juntos no Shakhtar Donetsk. E o Alan Patrick vem em definitivo. Contrato até abril de 2025. 3 anos de contrato do Alan Patrick com o Internacional. E é um jogador que passa também por um investimento financeiro do Internacional. E a gente, ao longo do dia, descobriu os valores que o Inter está pagando por esse jogador. 2 milhões de euros para o Shakhtar Donetsk, com o perdão de uma dívida de 1.600.000 euros, que o clube ucraniano deveria pagar ao Internacional referente à compra de Vinícius Tobias ainda no ano passado. Então, no total, o Inter está desembolsando 3.600.000 euros, dá mais de 20 milhões de reais. Esse é o preço do Alan Patrick, que chega para ser reforço do Internacional e chega para ser titular. Nível de titularidade. É claro que tem que ver a questão física desse jogador que já não atua há um tempo. Ele teve problema de uma hérnia recentemente, inclusive ele não estava na Ucrânia quando estourou a guerra por lá, já estava no Brasil e agora vem para o Internacional para cumprir esse contrato e para fazer também esse processo de recuperação. Ao todo, nos últimos dias, o Inter realizou 5 contratações: Depena, Vitão, Pedro Henrique, Alan Patrick e René. São 5 contratações em um intervalo um pouco maior do que de uma semana, o que mostra também uma certa aceleração, uma certa pressa da direção do Internacional em reforçar o elenco, porque o início de temporada do Inter ele foi muito ruim e o Inter investiu bastante nessa reta final de janela de transferências, anunciando inclusive 2 nomes no último dia, no dia de deadline. Agora não vem mais reforços, só dia 18 de julho a janela abre novamente e ao longo dos próximos dias a gente vai falar bastante, projetar bastante esse time do Internacional, que vai ter a sua fotografia absolutamente mudada a partir desses reforços, a partir da chegada desses novos jogadores. Eu vou falar um pouco agora sobre o time do Inter que encara o Guairenha na próxima quinta no Beira-Rio pela Copa Sul-Americana, tá? Porque hoje a gente teve uma confirmação ruim, que é a lesão do Kaique Rocha, que vinha sendo titular na zaga do Internacional. Ele teve uma lesão muscular na partida contra o Atlético Mineiro e ele vai parar por 5 semanas. A gente está falando de 1 mês e meio de paralisação do Kaique Rocha, que é um zagueiro titular, o que já coloca um problema e tanto para o Medina já para montar a equipe na próxima quinta-feira, tá?
O Moledo é uma possibilidade, o Mercado é uma possibilidade, o próprio Vitão também é outra possibilidade, mas esse mais remota porque ele precisa ainda de um processo também de preparação, mas vai haver mudança no sistema defensivo. E ao longo dos próximos dias a gente deve ter mais detalhes nos treinamentos do que o Medina está projetando para enfrentar a equipe do Guairenha. Hoje, no treinamento, o Pedro Oliveira, repórter da Rádio Bandeirantes, ele conversou com o Wanderson, que estava ali realizando seus trabalhos específicos, e perguntou quando que o Wanderson vai voltar. Ele tem um edema muscular, o Wanderson, e por isso ainda não conseguiu começar a treinar com o Medina de maneira integral. O Wanderson diz que espera, se Deus quiser, jogar esta semana. Mas não é a tendência. Não é a tendência que ele jogue, por exemplo, contra o Fortaleza no domingo. A expectativa é que lá para outra excursão contra Independiente Medellín e depois Fluminense, essa sequência de Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, o Wanderson possa, se tudo der certo, estar à disposição. Ainda assim, um pouco mais de cautela na situação dele, que não joga há bastante tempo e que teve esse problema de edema muscular que atrapalhou um pouco a chegada dele aqui no Internacional. Duas para fechar de janela de transferências, tá? O Botafogo anunciou a contratação do Victor Cuesta, naqueles moldes, empréstimo até o fim do ano, o jogador já estava no Rio de Janeiro, já foi liberado pelo Internacional e anunciado agora de maneira definitiva no Botafogo. E aí, no fim do ano, ele pode ser comprado pela equipe carioca e aí não jogaria mais com a camisa do Internacional. E uma última, e é da noite mesmo, o Avaí anunciou a saída de William Thomas, diretor executivo de futebol do clube, que será o diretor executivo de futebol do Internacional. Ele aceitou a proposta do Inter, o Inter aguardou o fechamento da janela para oficializar isso e deve oficializar ao longo dessa quarta-feira o William Thomas como novo diretor executivo de futebol. Já saiu, já se despediu do Avaí, onde ele assinou um contrato de 4 anos, trabalhou 4 meses e estava sendo bem contestado por lá, porque o Avaí não está tão bem assim. É um cara que é da confiança do Paulo Autuori, trabalhou com o Paulo Autuori no Atlético Paranaense, no Santos e também no Atlético Nacional de Medellín. Chega agora para ser o executivo de futebol do Internacional e retomar o comando dos processos a partir de agora no clube. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Amanhã é um dia muito bom para apostar, porque tem rodada de Champions League, tem, por exemplo, os jogos do Atlético de Madrid contra o Manchester City. O Atlético de Madrid em casa tá pagando 5. Acho que vale dar uma apostadinha no Atlético de Madrid, jamais duvidem de Simeone. E o Liverpool contra o Benfica tá pagando 10, mas essa é mais complicada da gente apostar a favor do Benfica, tá? Porque o Liverpool, de certo, o Liverpool quase certo que vai atropelar o Benfica lá em Anfield Road. Faz tua apostinha, tem Libertadores também, muitos jogos da Libertadores, tem o jogo mineiro, Atlético Mineiro e América Mineiro também pela Libertadores, então é um dia interessante para você apostar. E tu sabe, tu tem código para apostar na KTO. Te registra lá, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!